Inicialmente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo abençoado de hoje, começando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo com esses ensinamentos tão profundos e tão importantes, né, para cada um de nós. E para a gente começar, como sempre a gente faz, convido você agora a trazer o seu pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Enche seu peito de ar e solta, respira. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Procure relaxar cada parte do seu corpo, começando pelos seus pés. Relaxe seus pés. Vai respirando tranquilo e profundamente. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxando o seu quadril. Relaxando o abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Cada parte da sua coluna. Seus ombros e braços. As mãos. Respire. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça. De um lado para o outro, te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe toda a extensão do seu corpo. Seus olhos e pálpebras. Sobrancelhas e testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. Você agora está completamente relaxado. E isso permite que a sua mente fique mais leve, serena, mais tranquila. Com a sua mente mais serena e tranquila, você entra em contato com você, com a sua essência. E nesse processo, talvez você visualize lá no seu íntimo, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, um ponto de luz ou uma chama. Pequeno ponto de luz. Então eu te convido a agradecer por mais esse dia. Primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E também por mais um dia que Deus permitiu que você pudesse vivenciá-lo. Agradeça agora. Traga a gratidão no seu coração. Agradeça pelo teto que abriga, pelo pão que te alimenta, pelo convívio com as pessoas que você mais ama, que ainda fazem parte da sua vida, por tudo de bom que Deus lhe permite vivenciar todos os dias. Agradeça. Agradeça porque a gratidão é o combustível que faz com que essa sua luz interior, essa sua pequena chama, possa crescer e aumentar cada vez mais. Quanto mais gratidão você permite entrar no seu coração, mais essa luz vai crescendo, expandindo, aumentando, até que ela envolva todo o seu corpo. Visualize agora todo o seu corpo iluminado com a sua própria luz. Isso.
Esse processo de autoiluminação vai te trazendo reequilíbrio, bem-estar. Você continua agradecendo, essa luz vai se expandindo ainda mais, extrapolando os limites do seu corpo. Essa luz vai aumentando, irradiando de você até que ela envolva todo o ambiente em que você se encontra. Você irradia agora, como se fosse uma pequena estrela que ilumina tudo que está à sua volta. E a sua luz irradiada se conecta com a luz de cada um de nós que estamos presentes nesta reunião abençoada de hoje. E assim, nessa conexão, vamos formando uma linda corrente de luz. Nessa linda corrente de luz, também nos conectamos aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, responsáveis por esse estudo abençoado de hoje, que também nos ajudam a conectar diretamente a Jesus. Pois ele disse que onde estivesse um ou mais em seu nome, ali ele estaria. E neste momento nós nos conectamos a ele. E nessa corrente de luz abençoada, recebemos dele o seu amor infinito que percorre por cada um de nós, nos refazendo. E então uma sensação de plenitude vai tomando conta de cada um de nós. Agradecer ainda mais a ele por esse momento, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche o seu peito de ar, solta, e agora você vai retornando a consciência para o seu corpo, voltando para ele, percebendo cada parte dele agora. Seus membros, braços e pernas. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados, conectados agora, né? Sintonizados. Pessoal que entrou aí na reunião agora durante a irradiação, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Pessoal, continuando aqui, né, no Evangelho, capítulo 7 do Evangelho. Alguém empurrou. Capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente agora, deixa eu só conferir uma configuração que tá. Só para a gente contextualizar no que a gente estava falando, né? A gente está no capítulo, fez a leitura do capítulo 7, no item 8, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Fizemos a leitura do item 7 e 8 na semana passada, na qual Jesus agradece a Deus por ele ter revelado algumas coisas aos simples e aos pequenos, ao invés de ter revelado aos sábios e prudentes. E a gente foi entender por que ele disse isso, e o que ele quis dizer por não ter revelado aos sábios as verdades de Deus.
né? Sábios, mas sábios do mundo. Sábios aqui na Terra. Muitas vezes, sábios com relação à ciência do homem, a ciência das coisas materiais. E a gente sabe que a maioria desses cientistas, dessas pessoas que estudam muito sobre a matéria, sobre a ciência, que investiga, vasculha a matéria em si, eles têm uma dificuldade grande, né, em aceitar Deus. Para eles tudo é ciência. Fala de Deus, não, Deus não cabe aqui, porque o assunto é ciência. Como se Deus tivesse lugar para entrar e tivesse lugar que ele não pudesse entrar. Esquecendo-se que ele criou tudo, fez tudo. Ele está em todo lugar. Então, quando Jesus disse isso, ele estava se referindo a esses, que tem, por causa do orgulho, por já conhecer algo da natureza, já desvendar alguns mistérios da natureza e entender alguns processos, com orgulho exacerbado, eles acham que seu conhecimento basta. Eles não precisam de mais. Então, que Deus, não revelando a estes, pois estes teriam dificuldade de aceitar as coisas de Deus. Por quê? Porque é uma afronta para o orgulho. Já que eu sei de tudo, eu não preciso me rebaixar a nenhuma crendice sobre esse Deus que ninguém sabe onde ele está, que ninguém pode ver. Então, ele não tem a humildade de aceitar que nós somos muito pequenos e que se não fosse Deus, nem estaríamos aqui. E é interessante, quando a gente fala de Deus, é um assunto tão profundo, né? Que no Livro dos Espíritos fala, porque a primeira pergunta, não sei se todos aqui já leram o Livro dos Espíritos, mas só para relembrar, a primeira pergunta do livro: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Pode falar, Edinho. Isso é uma coisa interessante em cima dessa pergunta da primeira do Livro dos Espíritos, porque a pergunta é: o que é Deus? O que é? Por que Kardec não perguntou quem é Deus? Exatamente. O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Porque ele sabia que estava acima do ser humano, acima de alguém que poderia ser um ser humano qualquer. Então, o que é Deus? Realmente, é uma pergunta. Já na pergunta ele já foi inteligente, né? De se colocar no lugar dele. O que é Deus? E aí a resposta: causa primária. Ou seja, o Criador, que criou tudo, causa de tudo, soberanamente justo e bom. O ápice da bondade, o ápice da justiça. Deus, gente, tem gente que fala assim: Deus é amor. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que Deus é amor? Isso é uma verdade para vocês? É? É que o amor, né? Deus não é um amor. Deus não é um amor. Deus criou o amor. Quando você pensa assim, você começa a entender essa grandeza dele. Ele criou o amor. O amor é uma criação de Deus. Daqui a pouco eu falo sobre o amor. E aí Kardec, em algum momento, depois da primeira pergunta, ele vai especulando, querendo entender Deus. Você vai lendo assim, ele vai aprofundando, aprofundando. Chega um momento que os espíritos falam assim: se contente em conhecer a ti mesmo, porque não és capaz de entender Deus.
Contente-se a conhecer a si mesmo e tudo que está à sua volta. Ainda não és capaz de compreender Deus. Para que possamos compreender Deus, teremos que atingir um grau de evolução muito mais alto. E só os espíritos muito mais evoluídos, que já estão lá em cima na escala evolutiva, no nível de espíritos felizes, puros, só estes têm a capacidade de entender e ter uma conexão mais direta com Deus. Só estes conseguem verdadeiramente ser a semelhança e a imagem de Deus, compreender a essência de Deus, que é espírito do nível de Jesus para cima. Por isso Jesus foi o médium de Deus. Jesus conversava com Deus diretamente. Não que nós não possamos, nós podemos conversar com Deus diretamente, mas ele ouvia na sua alma de uma forma tão intensa que era como se ele estivesse tete a tete com Deus, assim, sentado do lado dele. Nós conseguimos ouvir Deus? Sim. O intermediário. Conseguimos quando abrimos o coração de uma forma muito sincera, nos colocando no nosso lugar, como seres pequenos que somos, abraçando a humildade e realmente deixando o coração falar mais alto. Naquela prece sincera em que você conversa, que você se coloca à disposição dele, naquele momento em que às vezes uma dificuldade te faz enxergar coisas que você ainda não tinha enxergado, que você abre o seu coração, ali Deus fala com você. É claro que tem um intermediário ali. Provavelmente é seu anjo guardião, transmitindo as vontades de Deus para você. Mas ali você consegue ouvir. Naquele momento em que seus joelhos estão no chão, que você está com seu pensamento ligado lá no infinito, no alto, no universo, rogando uma resposta, ou agradecendo uma dádiva que você recebeu, do fundo do seu coração, ali Deus está tocando você. Em um momento também, agora me falha a memória se é no Livro dos Médiuns ou no Livro dos Espíritos, Kardec explica, não ele, né? Os espíritos, através dele, explicam que nós estamos para Deus, assim como os peixes estão para o oceano. Nós estamos mergulhados no pensamento divino, como os peixes no mar. E aí eu lembrei de uma história, de uma metáfora muito legal, que é a metáfora dos bebês na barriga da mamãe, dos gêmeos. Vocês sabem essa história? É assim. 2 bebês gêmeos ali, na barriga ainda, não nasceram ainda e tal, e eles começam a conversar. É uma metáfora. Eles começam. Vou te falar. Um fala, começa. Nossa, não vejo a hora de nascer, de sair e conhecer a mãe. Porque eu sinto ela o tempo todo, mas eu não vejo a hora de poder olhar nos olhos dela e abraçar ela, e poder falar com ela. E aí o outro bebê, o gêmeo, ouvindo aquilo, fala, que tolice. Como assim? Como você sabe que existe a mãe? Por acaso você já falou com ela alguma vez? Ele, não, mas eu sinto ela. Tolice. Esse negócio não existe. Você acha que... Aí o que quer falar com a mãe pergunta, mas você acha que nós estamos aonde? Nós estamos aqui, vivendo aqui. Aqui é o nosso lugar. Esse negócio de mãe não existe. Isso é conversa. Eu nunca vi. Você já viu ela? Você já falou com ela? Não. Nem falei, nem vi. Tá vendo? Ela não existe. Mas você vai ver quando a gente nascer. Que nascer? A gente vai ficar por aqui. Quem te falou que a gente vai para algum lugar? Você tem umas ideias tão estranhas. Percebe a conversa dos dois? É a mesma coisa de nós, seres humanos aqui na Terra. Deus não existe.
Não existe outro lado. Não existe vida após a vida material. Você nunca viu Deus. Como é que você pode falar que Deus existe? Você olhou nos olhos dele? Ouviu ele falar com você? Que prova você tem? É a tal da prova. Como a gente é pequeno, né? Que prova. E aí você olha para o céu e vê essa coisa maravilhosa que está sobre as nossas cabeças. Vê o universo, essa coisa imensa e essa incógnita que é o universo, né? A gente não sabe quase nada do universo, sabe muito pouco. Vê as coisas da natureza acontecendo numa harmonia, numa condição tão perfeita. E não consegue enxergar Deus nessas coisas. Não consegue perceber a grandeza de tudo que existe. E aí os sábios, cientistas, que são muito materialistas, né, que tem que ver para crer, é obra do acaso. Porque a ciência fala que algumas coisas são obra do acaso. Se você pegar Darwin, na origem da vida, né, na teoria de Darwin sobre a origem da vida, que lá no começo, quando o mar virou uma sopa orgânica de células, né, que a vida não existia, então começou as primeiras células, aí os primeiros seres unicelulares, de repente uma célula resolveu se conectar a outra. Aí, nessa hora, Darwin fala assim, de repente, ao acaso, elas decidiram se conectar, porque se conectando, elas perceberam que elas ficavam mais fortes. Acaso. E aí, da junção das células, começou os primeiros seres. E foi desenvolvendo, até chegar no homem. Acaso. Aí os cientistas, os físicos, falam assim, o átomo, núcleo do átomo, entre o núcleo do átomo e o elétron que gira em torno do núcleo, existe um espaço enorme, gigantesco. E é um vazio entre esse elétron que está ali girando e o núcleo do átomo. Os físicos falam assim, se o núcleo do átomo fosse do tamanho de um grão de arroz, imagina, um grão de arroz, o átomo inteiro com os elétrons girando em volta seria do tamanho de um estádio de futebol. Ou seja, 99% do átomo é vazio. Ou seja, a matéria é vazia, nós somos formados de átomos. O que tem nesse vazio? E a física quântica já está descobrindo que esse vazio não é tão vazio assim, né? E aí, os espíritos falam, vazio não existe. O que está ali é energia. É a energia que o homem não consegue decifrá-la, entendê-la, mensurá-la, que a física quântica está começando a tocar nela, que faz tudo acontecer. E aí as pessoas querem duvidar de Deus. E aí eu vejo um vídeo, semana passada, de um filósofo, ele falando assim, alguns chegam para mim e falam que Deus não existe, eu concordo. Realmente, você tem razão, Deus não existe. Só que ele não está concordando com o deboche, ele concorda. Ele fala assim, isso é verdade, Deus não existe. Deus é. Ele é. Ou seja, ele sempre existiu, existe, sempre vai existir. Eterno e imutável. Mais uma das descrições do que é Deus. Está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, eterno e imutável. Eterno. Quando você fala eterno, não é eterno só para frente, ou seja, para o futuro. É para trás, é eterno. Deus é. É eterno com 3 pontinhos. É eterno, eterno, eterno. Onde couber na sua mente a eternidade, ele está. Ele sempre existiu, e sempre existirá. E a gente, como a gente tem uma mente tão pequena, acostumado com tudo nascer, crescer e morrer, a gente não consegue conceber isso.
É impossível para a nossa mente ainda entender isso. Como assim ele sempre existiu? Tem que ter um início, né? Onde está o início de Deus? Deus não tem início. Ele é. Ele é. E por isso Jesus falou: obrigado, Senhor, por revelar suas verdades aos pequenos e humildes. Porque só quem se coloca na sua posição verdadeira, na posição real que nós estamos, de ser muito pequenos ainda perante a grandeza de Deus, e temos a humildade de aceitar que não temos ainda a capacidade de entendê-lo, de tocá-lo. Quando eu falo tocar, não é materialmente, tocar na essência dele, compreendendo ele na sua integralidade. Nós não temos essa capacidade. A nossa condição atual, evolutiva, o nosso conhecimento, a nossa condição intelectual e moral, não nos permite compreender essa grandeza toda. É demais para nós. É como se você quisesse chegar para uma criança que ainda nem se alfabetizou e quisesse ensinar a física quântica para ela. Ela nem se alfabetizou ainda, ela não tem condição de entender física quântica. Nem matemática. Ela nem se alfabetizou. Percebe? Então, nós estamos nessa condição de ainda precisar desenvolver muito para começar a tocar Deus, começar a compreender essa magnitude que Ele é, essa grandeza que Ele é. Pode falar, Cláudio? Está vendo no livro do Gênesis, do Allan Kardec, que ele fala que Deus não é futuro, nem é passado, Deus é presente. É isso. Exatamente. Deus é presente. E quando é o presente? O agora. O presente é o agora. O presente não é o amanhã, nem o ontem. É o agora. Deus sempre está no agora. E o agora sempre vai existir. Olha que loucura. Porque a gente só vive no agora. A gente não vive no amanhã e não vive no ontem. Por mais que nós lutemos todos os dias para fazer isso. E aí, quando a gente fica fazendo isso, de querer viver fora do presente, é onde a gente sofre. Porque aí a gente quer sofrer por algo que aconteceu. Ou é por um arrependimento, ou é por uma culpa de algo que aconteceu. E aí a gente se entristece. E pode cair numa depressão. Geralmente, uma das causas principais da depressão é essa nossa fuga para o passado o tempo todo. Ficar remoendo o passado. E, geralmente, a maior causa da ansiedade é a nossa fuga para o futuro. É quando a gente sofre por antecipação, por algo que pode acontecer. Nós não temos noção nenhuma se verdadeiramente aquilo vai acontecer. A gente vive preocupado com o futuro. Ai, mas amanhã, e se minha mãe chegar e falar assim para mim, se meu patrão me mandar embora, se o meu emprego, minha empresa deixar de existir, se eu não tiver o pão para colocar na mesa e cuidar da minha família, amanhã, meu Deus, amanhã. A gente sofre por antecipação, por um futuro que a gente nem sabe se vai chegar. E, geralmente, 99% das vezes, quando a gente joga a mente para o futuro, a gente pensa negativo. Quer ver um exemplo prático, fácil de entender isso? Telefone toca 3 horas da manhã, você está dormindo. Como é que você vai acordar e como é que você vai atender esse telefone? O coração quase sai na boca, você tem que engolir de volta. Né? De desespero que dá. Você já pensa, alguém morreu. É ou não é? Meu Deus do céu, aconteceu uma catástrofe, alguém morreu. Ai, meu Deus, esse já atende. Alô, quem fala? É a pessoa. É a casa do fulano?
Não, mas quem está falando? Ah, desculpa, foi engano. Tá vendo? Sofrer por antecipação. Quando a gente quer antecipar, trazer o futuro para o presente. A gente sofre. E a gente esquece que a vida só acontece no momento presente. Não tem como a vida acontecer no amanhã e nem no ontem. Ela acontece no agora, só. Isso tem a ver com fé também, né? Sim. Eu me lembro, assim, de muitos anos atrás, uma vez, eu ouvi alguém dizer assim, que a gente acha que a gente pede, fala com Deus e ele não responde. A resposta nunca vem. Ele fica naquela, né? E ela falou assim que isso acontece porque a nossa mente é tagarela, né? Então a gente pede e fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? E a mente tá. Mas que a gente tem que conversar com Deus, entregar na mão dele, mas é entregar, porque a gente fica assim, tá, né? Igual cabresto, né? Fica segurando. E aí, eu lembro dessa pessoa dizendo assim, que a gente tem que conversar com Deus, pedir e silenciar, porque quando a gente silencia a mente, a resposta vem. Eu passei anos assim, pensando nisso e não entendendo. Mas eu descobri um dia, assim, muito importante para mim, assim, eu nunca vou esquecer, porque eu estava esperando, assim, uma coisa muito importante que nunca acontecia, tal, né? E aí eu fiz uma prece e, de repente, fui ir para casa, assim, eu nem lembro o que eu estava fazendo em casa, e daí, de repente, a minha vizinha me chamou no muro, assim, sabe? E me deu a notícia que eu estava precisando. Era um emprego, que eu estava desempregada. Naquele momento, eu não conseguia nem conversar com a moça, tamanha a emoção assim, que eu senti, porque eu senti aquilo como a resposta de Deus. E daí eu pensei, nossa, entendi, eu silenciei porque eu fiz a oração e fui cuidar da vida, entendeu? Não fiquei ali, né? Que é assim que a gente faz. E depois, com o tempo, eu entendi também que Deus, ele se utiliza de várias formas de falar conosco, né? Através, eu venho aqui, de repente, você fala uma coisa, ou você está lendo um livro, um evangelho, de repente... Tem uma frase que te toca. Aquela que você precisa. Então, na verdade, a gente tem que... Ele está ali o tempo todo, né, jogando para você. Mas a gente não está pronto para receber, para ouvir. Isso. Né? Então, acho que isso tem a ver com a fé. Por quê? Entrega. Né? Não fica lá, oh, meu Deus, né? Entrega é isso. Eu demorei para entender o que essa pessoa que eu estava fazendo curso no centro espírita, e eu demorei para entender o que ela estava querendo dizer com esse silencia a sua mente. Então agora eu já sei. É isso aí. Isso eu já aprendi. Isso é muito legal você falar isso, porque enquanto a gente está deixando a mente fazer barulho, é como se você estivesse no meio de um salão cheio de gente, você quisesse ouvir no celular, alguém que está falando no celular, mas não dá, está todo mundo conversando ao mesmo tempo. Isso que sua mente faz, ela fica ali, fazendo barulho, e pensando coisas, e trazendo coisas o tempo todo. E enquanto ela está fazendo barulho, você não consegue ouvir o que está vindo do seu coração. Para você ouvir o que vem do coração, é preciso silenciar a mente para que essa conexão seja feita. Porque o coração fala, e aí vai passar pela mente primeiro até você entender. Se a sua mente estiver barulhenta, ela não permite que a mensagem do coração chegue para você. E Deus toca só o coração. Nós não temos uma mente suficiente desenvolvida para entender ou conectar diretamente com Deus. Mas o coração, sim. O coração, sim. Escuta o Gilberto Gil, né? Ele tem uma receita boa, se você quiser falar com Deus. É bem legal. Gilberto Gil. É bem legal.
Então, é isso. É falar-se, usar da fé, da sua humildade, e ouvir o que vai vir de dentro. Ali você fala com Deus. Ali você toca Ele. Ali você recebe essa resposta. Por que que os mais velhos sempre falam, meu filho, ouça seu coração. Isso é muito sério, é muito importante. É ali que ele fala com a gente. É ali. Que é através do amor. Que é a ferramenta que ele criou para que tudo no universo existisse. Se não fosse o amor, nem a matéria existiria. O amor é a conexão. O amor é o médium de Deus. Por isso ele criou o amor. O amor foi criado para que começasse a se aglutinar elementos e formar os mundos, os seres. E os seres são criados para que eles alimentem o amor que Deus criou. É uma simbiose. E nós, aprendendo sobre o amor, nós fomentamos o amor. E o amor fomenta a criação. Por isso que Deus criou o amor. Isso é muito profundo. Isso é para você ficar uma vida pensando. Mas é assim. O amor é a ferramenta de união, de conexão, de formação, de desenvolvimento. Sem o amor não existiria nenhum universo. É ele que faz tudo acontecer. Ele nasce diretamente de Deus e faz as coisas acontecerem. Por isso que Paulo de Tarso falou: o único caminho é o amor. Porque nós só vamos alcançar nossa evolução maior, nossa evolução suprema, o dia que desenvolvermos plenamente em nós essa semente do amor. Os espíritos puros conseguiram eclodir deles esse amor. Por isso Jesus fez o que fez. Por isso ele chegou aqui e amou tudo e todos. Porque ele tinha formado no seu ser, ele tinha permitido o amor desenvolver nele e expandir dele. E isso é um processo que leva tempo. Para nós, seres humanos encarnados, muito tempo. Vidas. Muitas vidas. E então foi por isso que Jesus disse: que bom que revelastes para os humildes e os pequenos, porque eles conseguem ouvir o que está no coração. E o que ainda permite a gente fazer a leitura do item 9. Depois a gente vai falar mais sobre o amor. Tem muita coisa. Muita coisa. Item 9 do capítulo 7, dentro do subitem Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuraram a luz de boa fé e com humildade. De preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda a parte, aos cegos, pois aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo
prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque este momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último dos seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Olha que texto inteligente esse. Que maravilha. Primeira coisa, ele fala para a gente trazer essa verdade também para as revelações dos Espíritos. Entendendo que os Espíritos não estão falando dos bons Espíritos, claro, né? Dos bons Espíritos e dos Espíritos superiores. Eles não estão aqui para forçar, convencer a qualquer custo, qualquer pessoa. Até porque se eles são espíritos superiores, estão mais conectados às vontades de Deus, obviamente que eles vão respeitar uma das leis de Deus, que é o livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio é uma das leis divinas, uma das leis universais, cada um é responsável pelas escolhas que faz. Eu sou responsável pelo caminho que eu vou seguir. Eu decido o caminho que eu quero seguir. É claro que tem um adendo aí, né? O livre-arbítrio, ele não é uma lei absoluta, como é que eu vou dizer? Ele não é 100% para todo mundo. Conforme a gente vai evoluindo e desenvolvendo, mais livre-arbítrio a gente vai adquirindo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança, 4 anos de idade, ela tem condição de decidir tudo por ela mesma? Obviamente que não. Se você não orientar o momento de se alimentar, o momento de se higienizar, o momento de dormir, provavelmente ela pode até adoecer e, dependendo, se ela não se alimentar, ela vai até morrer. Então, ela tem que ser orientada. Porque pela falta de discernimento ainda, pelo pouco desenvolvimento dela, ela não consegue tomar algumas decisões importantes para a própria sobrevivência. Então tem que alguém direcionar. Por exemplo, se essa criança quiser atravessar a rua, os pais, obviamente, ou quem tiver o responsável ali, não vai permitir que ela faça isso sozinha, porque ela não tem o discernimento para entender o perigo que ela está correndo ao atravessar uma rua, né? Então, ela tem que ser orientada. Então, nesse momento, não é que ela não tem o livre-arbítrio, é que ela ainda não tem condições de decidir por ela naquela situação. Então, alguém precisa intervir. Então, é assim, conforme a gente vai se desenvolvendo e tendo mais discernimento, mais livre-arbítrio, condições de escolher por nós mesmos, nós vamos tendo. É muito importante saber isso. Voltando ao assunto aqui dos espíritos, com relação aos incrédulos, cada um de nós temos esse livre-arbítrio, temos essa questão de escolher no que queremos acreditar. Os 2 bebês lá na barriga da mamãe, um tinha o livre-arbítrio de achar que a mãe não existia, enquanto que o outro acreditava claramente naquilo. Tem gente, que até hoje acredita que a Terra é plana. Mas isso é livre-arbítrio da pessoa. Se ela quer acreditar. Se a ciência não é suficiente para provar para ela que isso não é verdade, ela quer acreditar nessa loucura, é o livre-arbítrio dela. E os bons espíritos, os espíritos superiores, respeitam isso. Se você não quer acreditar que Deus existe, a escolha é sua. Como disse aqui,
Deus não quer forçar o cego a abrir os olhos. Ele quer que a pessoa queira abrir os olhos por si, para que ela tenha o merecimento de enxergar a beleza da luz que está em volta. Assim é a nossa vida. Nós é que temos que querer fazer por onde e ter o mérito de receber as recompensas que Deus está nos distribuindo o tempo todo, como disse Maria Angélica. E olha o que ele falou aqui, que foi direitinho do que você falou, né? Que ele está sempre entregando. Aí falou, Deus não coloca a luz sobre o alqueire, ele espalha, derrama ela com abundância. A questão não é que Deus não entrega, a questão é que nós não queremos enxergá-la. Essa é a diferença. Esse é o X da questão. Nós aqui não queremos enxergar toda essa verdade, essa beleza que Deus nos entrega a cada instante, a cada momento, no agora. Nós aqui fechamos os olhos, damos as costas. E os bons espíritos respeitam. Eles não querem forçar ninguém, não querem empurrar ninguém. Nós temos que querer. E aí vem a fé. E aí vem desenvolvermos a fé para nos conectar mais a Deus. As belezas que Ele tem para nos entregar, as bênçãos que Ele nos entrega todo dia. Gente, a coisa é tão perfeita, tão precisa, imensuravelmente precisa. Vocês já pararam para pensar que se faltasse apenas uma molécula na Terra, nós deixaríamos de existir? Oxigênio. Se a molécula do oxigênio, de repente, desaparecesse, acabou a vida. Não existiríamos. Nós estaríamos aqui. Percebe? Como é sensível, delicado, e ao mesmo tempo perfeito todas as criações de Deus. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo que é um vídeo que fala sobre astrologia. Desculpa. Astronomia. Astrologia é aquele negócio de astro, né? De astronomia, os astrônomos, né? O pessoal estuda o universo. Se a Terra fosse 1% mais próxima do Sol, nós queimaríamos. E 1% mais longe do Sol, nós congelaríamos. Não sobreviveríamos. A posição que a Terra está é perfeita, exata para manter a vida. Exata. Se ela desviar dessa rota, 1%, acabou. Como você explica isso? Que isso é obra do acaso? A ciência prova a existência de Deus. Ela mesma, né? Só que ela chama isso de acaso. Ela chama... Deus para a ciência tem um nome, chama acaso. Igual o negócio do átomo, diferença, né? A energia que envolve ele que é absurdamente gigantesca, o espaço entre o núcleo elétrico vazio. Acaso. Mas graças a Deus está mudando. Tem um cientista que eu vi um vídeo dele, ele explicando esse negócio do átomo, ele fala, ali, para mim, ele fala, para mim, é a prova de Deus. Porque tem coisas que você, dependendo do ângulo que você enxerga o corpo humano, de fora para dentro é tudo certo, tá tudo beleza. A ciência consegue entender e descrever tudo que acontece no corpo, até chegar lá na molécula, no átomo. Mas se você parar para analisar de dentro para fora, do átomo para o corpo, ver como que vão acontecendo as conexões, por que cada molécula, por que de uma mesma célula viram células que vão formar um órgão específico, outras vão formar outro órgão. Por que há que a ciência não sabe explicar? Porque nasce de um embrião, de uma única célula ali, fecundado o óvulo, uma única célula forma o corpo inteiro, todas as células que nós temos, todos os órgãos. A ciência não sabe explicar
Por que que em determinado momento uma célula vai ter uma função para formar o coração e ficar pulsando, outra vai formar o rim, outra vai formar o cérebro? A ciência não sabe disso. Aí esse físico fala, se você olhar de dentro para fora, do pequeno do micro para o macro, só Deus vai explicar. A ciência não explica. Não dá para saber. E o corpo também de explicar, porque você também não tem capacidade de entender. Pelo menos por enquanto. Pois é, se explicar, a gente não tem capacidade de entender. Então, deixa do jeito que está. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, gente, Deus, ele não se importa se você acredita nele ou não, ele sabe a nossa condição. A Michelle lembrou aqui, existe uma metáfora, não sei se interrompendo um pouquinho da ciência em relação a se Deus é necessário ou não. 2 cientistas chegaram à conclusão de que eles não precisariam mais de Deus. Porque a ciência chegou a um ponto de que eles já são capazes de clonar seres. Uhum. Então, eles chegaram à conclusão de que eles não precisariam mais de Deus e resolveram desafiar Deus. Uhum. Ó Deus, você pode se aposentar, não precisamos mais de você, já somos capazes de criar absolutamente tudo. Aí Deus chegou para o cientista e falou, tá bom, eu proponho um desafio para vocês. Falou, tá bom, qual é o desafio? Eu quero que vocês criem um homem a partir do barro, como eu mesmo fiz. Aí um cientista olhou para o outro e começou a dar risada, né? Falou, não, é só isso? Eu falei, não, é só isso. Aí eles começaram a juntar terra, um pegou a água, o outro pegou a terra, então eles falaram, não, peraí, vocês vão ter que criar a sua própria água e o seu próprio barro. Esse aí foi eu que fiz. Aí assim, como é que você cria água? Você, água. A gente sabe a composição da água. Sim. É o H2O. Uhum. Mas cria o H, cria... Pega o hidrogênio, o oxigênio. Cria um hidrogênio, uma molécula de hidrogênio, de oxigênio. Só Deus, não tem jeito. Né? Na água. Então, Deus está na água que você bebe. Na Tem como. Se você parar para pensar, essa história do barro, né? Quando fala assim, você pensa o barro. Mas não é que é o barro, né? Porque todas as moléculas que existem na natureza existem no nosso corpo. Por isso somos formados de barro. Esse barro é a composição que está na natureza, na terra, nas plantas, nos minerais. Esses elementos químicos que estão ali estão no nosso corpo. Por isso Deus fez o homem a partir do barro, porque é tudo uma coisa só. Tudo parte de uma coisa só e tem essa variação toda. Então, na verdade, nosso corpo é natural, é da terra, né? É do barro, porque tem as mesmas composições químicas. E a ciência fala que no desenvolvimento da Terra, né? Você pega lá também os vídeos e documentários, estudos sobre a formação da Terra, que foi essa coisa de aquele caos de a poeira espacial se juntando, até formar um globo muito grande, aquilo ainda caos, e foi vindo. Chegou um momento que a água veio do universo e caiu aqui, ao acaso. As moléculas de água vieram em cometas, asteroides que estavam vagando, trazendo moléculas de água que caíram aqui. A água nem foi desenvolvida aqui. Ela veio literalmente do espaço. Tanto que tem alguns cientistas que falam que a forma com que ela se comporta nas temperaturas da Terra era para ela ter outra resposta. Era para ela ter outro comportamento. Ela se comporta diferente. Não era para ela ser forma líquida do jeito que é. Enfim, eu não tenho capacidade técnica para explicar isso aqui. Mas eu vi um documentário falando que a água é uma coisa assim, que a ciência não consegue explicar por que ela se comporta, como ela se comporta e por que ela está no estado líquido aqui na Terra. Que não era para ser assim, se fosse pela lógica da ciência, das moléculas aqui da Terra. Ela não se comportaria dessa forma. E ela é um ser extraterrestre, né? Ela veio do espaço. Então, quer dizer, cadê o acaso? Cadê que o homem faz tudo?
Acho que semana passada eu comentei aqui, né, da beleza do céu, parece uma pintura, ainda mais agora nessa época que ele fica rosado, mistura rosa com laranja, viram? Não sei se vocês perceberam como é que tá o pôr do sol. Tá uma coisa deslumbrante. Você fala, como é que o homem faria uma coisa dessa? Como é que o homem faria? Estava vendo um outro documentário também, falando dessa coisa, o documentário faz um paralelo do universo com os seres da natureza, os animais. E aí, no documentário, ele falando que as partículas que o Sol emite, agora me fale o nome aqui, tem um nome, eu esqueci o nome, sai lá do núcleo do Sol, através da irradiação solar, ela sai de lá, viaja no espaço e vem aqui para a Terra. Porque o Sol é muito importante para a manutenção da vida. Então, aquele fóton de energia que sai lá do Sol, que vem aqui, ele entra na célula lá no solo, ou na planta. A planta absorve esse fóton do Sol para fazer a fotossíntese se desenvolver. Então, esse fóton está ali na planta, que a planta absorve e cresce. O animal come a planta. Esse fóton do Sol vai para o organismo do animal, dá energia para o animal. O animal morre, desintegra, esse fóton volta para o solo, vai para a raiz da planta, volta para a planta. E aí é o seguinte, gente, essas moléculas, esses átomos que estão na Terra, estão o tempo todo em transformação, hoje estão no nosso corpo. Amanhã eles podem estar num animal qualquer. A gente pode ter aqui alguns elementos que já estiveram no corpo de Cristo. Entende? Como os elementos, pensando em átomos, essas coisas assim, eles estão ciclando o tempo todo na natureza, vindo do universo. Olha, um fóton que sai lá do Sol, vem para a Terra e fica ciclando aqui, dando vida, gerando vida aqui. Cara, pensa na matemática disso. Pensa na engenharia disso. Como que o homem pode fazer uma coisa dessa? Né? Mas, voltando aos bons espíritos, vamos respeitar o livre-arbítrio de cada um, sem querer forçar. Né? O Espiritismo, no livro dos Espíritos fala, o Espiritismo não faz proselitismo, ou seja, ficar convertendo as pessoas. O Espiritismo não tem essa linha de pensamento de querer converter. Ele simplesmente instrui e demonstra as ações através da caridade e do amor. As pessoas é que se convertem por livre-arbítrio ao Espiritismo. Se ela levantar a mão, pode falar. Você, para eles, que faz isso na prece, minha filha, até a mulher da gente acesso. Na sexta-feira que ela trabalha no convênio, ela trabalha no UTI. E ela chamou o mototáxi. O mototáxi pegou ela lá em casa. E nisso, ali perto do Hospital Senado, naquela precisa ali naquela travessa ali, a polícia já iria pegar o ladrão roubou uma caminhonete, acho que é uma caminhonete, e ele não obedeceu a polícia começou a atirar, mas não conseguiu pegar nem as rodas do carro dele. E o motoqueiro passou, também a filha, a Roberta na garupa, e ele passou para seguir, né? Fazer a linha dele. Levar no bairro Palmeira. E ela ainda foi fazer uma extra. Ela tem que não tinha funcionado. E lá é direto o paciente, o estado grave, e sempre ela está fazendo. Aí machucou ela demais. Olha, gente. Ela sofreu um acidente? Sofreu um acidente. Só me fala o nome dela que eu já ponho aqui na lista de oração, a gente faz. Roberta Cristina Cândido dos Reis. O nome dela está até em São Paulo também já. Ela quebrou as duas pernas, os braços. Nós vamos orar por ela. Aqui na oração final a gente vai orar. Até o pé mais livre. Eles tiraram um conhecimento. A Elisa por lá por cima. Se quisesse mandar ela para São Paulo, que era para mandar.
Ela, mas aí os viagens era aqui. O dia, por mais que esteja comportada, ela eu senti demais. Ela não estava bem. Nós vamos orar por ela, ela vai Eu passei receber. para você. Sim, senhora, pode deixar que a gente vai orar junto aqui por ela, tá? Tudo bem. Ele conhece mais, ele pode falar o que é. Nós vamos orar, tá? Pode ficar Eu tranquilo. saí, então, Fica aqui para a oração, já estamos encerrando, fica para a senhora orar com a gente. A gente faz a oração, tá? Então, gente, só para encerrar aqui, é isso que ele quis dizer. Os bons espíritos não vão querer converter ninguém, forçar ninguém a aceitar nada. Eles vão respeitar o livre-arbítrio das pessoas, até que elas queiram, que elas despertem para querer saber, querer aprender, querer entender. Né? Porque o verdadeiro cego é aquele que não quer ver. Né? E eles não fazem o que a gente quer que eles façam. Justamente porque eles não estão na condição de serem empregados nossos. Eles não estão aqui para poder fazer as nossas vontades, os bons espíritos. Não estão. A gente acha que não. Então, se existe mesmo, então vai aparecer o espírito aqui agora para mim. Eles não estão aqui para isso. Né? Até a comparação que o Evangelho faz é assim. Você querer exigir de Deus alguma coisa para te convencer é a mesma coisa de uma criança querer falar para o pai, fazer algo para ele entender. Né? Vamos nos colocar nos nossos lugares. Não estamos aqui para impor nada a Deus. Nós somos criaturas dele, ele nos criou. E para finalizar, ele não está se importando, ele está pouco se importando se a gente acredita nele ou não. Ele continua nos amando e vai continuar nos dando a oportunidade de crescermos, respeitando o nosso livre-arbítrio, deixando a gente arcar com as consequências daquilo que nós estamos fazendo e escolhendo, mas ele vai estar sempre disposto a nos ajudar. Sempre que precisarmos dele. Acreditando nele ou não, ele vai continuar a ser Deus, nosso Criador, nosso Pai. E jamais vai nos abandonar. Jamais. E ele não precisa que nós acreditemos nele. Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Muito mais do que nós mesmos. E assim a gente encerra hoje esse estudo abençoado. Trazer o nosso amigo de volta para a gente fazer a nossa oração. Então vamos agradecer agora, mais uma vez. Claro, agradecer. Desça do fundo do seu coração agora. Agradeça por essa oportunidade que tivemos de receber tantos ensinamentos maravilhosos que Deus nos permitiu ter o contato aqui, junto com a espiritualidade. Agradecer aos nossos mentores pelas intuições recebidas, pelas inspirações recebidas, sejam nas perguntas, sejam nas respostas, ou nas reflexões que foram feitas nesta noite, que nos trouxeram grandes aprendizados. Agradecemos diretamente a Ele, o nosso grande amigo, Mestre Jesus. E independente de nossa crença, se aceitamos o Evangelho dele ou não, está sempre aqui, distribuindo para cada um de nós o seu amor infinito. Eu, particularmente, agradeço a cada um de vocês, sejam encarnados quanto os nossos amigos desencarnados,
que estão aqui hoje nessa reunião abençoada, compartilhando comigo esse momento tão maravilhoso, tão abençoado. E assim, uma gratidão novamente tomando conta do coração de cada um de nós. Voltamos a irradiar as nossas luzes, voltamos a formar aquela maravilhosa corrente de luz que nos conecta aos benfeitores amigos, nos conecta a Jesus. Vamos agora do nosso livre-arbítrio para direcionar essa corrente de luz ao firmamento, ao alto, ao universo, para que os guardiões do nosso planeta, esses devotados membros do Exército do Cristo, das Irmãs de Maria, que cuidam de cada um de nós, do nosso planeta, eles possam receber essa nossa corrente de luz agora, potencializar essa corrente de luz com a sua própria luz, que é imensa, devolver para o planeta em forma de chuva de bênçãos, chuvas de esperança, luz e esperança no coração de cada um dos nossos irmãos em humanidade. Em especial, pedimos que aquelas pessoas que estão naquelas áreas de conflito, de guerra, que elas sejam tocadas também com essa chuva de luz e esperança. Os nossos irmãos do sul do país que estão passando por essa provação tão desafiadora, essa catástrofe que aconteceu, que os nossos irmãos recebam também essa de renovando as suas forças e suas esperanças para superar todo esse momento de desafio tão grande que nós estamos vivendo. Que essa chuva de luz e de esperança sejam força e recomeço para cada um desses irmãos. Os nossos irmãos que estão passando pela maior pandemia que já assolou o nosso planeta, a pandemia da depressão, das doenças da mente, da alma, também recebam essa chuva. Em especial, cada um dos nomes da nossa lista de orações aqui, receba a visita dos nossos amigos benfeitores e enfermeiros incansáveis, e receber o conforto e o amparo de Deus. Com eles, David de Paula, Pamela Cristina Almeida, Yuri Leal Fukuda, Walter Barcelos, Sônia Beatriz, Walter Cid Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz Costa, Lucas Arantes Valadares, Francis Pedroso Fernandes, João B. Giovana Leonardo de Moraes, Alexandre Roberto de Oliveira Júnior, Perpétua Maria Gontijo, Cleonice Fernandes Borges, Jacinto, Sebastiana Teodora dos Santos, Janice Queiroz, Marcelo Pires Ferreira, Natália Queiroz Carvalho, Benigno Bebiano, Luiz Eduardo da Silva Alves, Domingos Ferreira Santos, Igor Santos Matias, Ciro de Oliveira Santos, Gladys Dalcin Ferreira, Sônia Lacerda da Silva, Daniel José Fernandes, Néia Dias, Delcio Arantes, Sônia Delfina Valim, Karina Ribeiro Arantes, Virgínia Aparecida de Carvalho, Simone Terezinha Silva, Maria Lucinda Aveiro, Isabel Aparecida Porcati, Eduardo Porcati Walsh, Vicente de Paula Tomé, Eurípides Fernandes, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula Santos, Cíntia Jaqueline Silva, Vilmar Carlos de Oliveira, Carmelita Zambuja Borges, Wesley da Silva Pereira, Ana Dornelas, Fernanda Ferreira Simão, Luciana Namias, Helena Maria Barcelos, Sebastiana de Fátima, Maria Ilza Custódio, Roberto Cristina Cândido dos Reis, nossos irmãos desencarnados, José Baltazar dos Reis, Dirce Souza Costa, Joeci Evangelista Pereira, Getúlio Moreira Lacerda, Letícia Ventramini, Gilberto Lopes Dias,
Leila Maria, Silva Pirelli Naminhas, Maria Célia Borges Vaz, Brígida Aparecida Farias, Antônio de Oliveira Jordão, Maria Terezinha Marques, Dornelis Gomes Lima, Sebastião Ferreira da Silva, Diana Ferreira da Silva, Altuídes Gomes da Silva, Ivo Gomes da Silva, Lenir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcio Valeriano Cândido, Íria Maria Vieira, Reci Lima Feijó, Aparecida Donizete Lucas, Antônia de Oliveira Caiado, Maria Cecília Pereira de Almeida Zacarias, Eurípides Fernandes. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria deveis acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Cansai, nós vos suplicamos, o nosso olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos por lhes confiar. Bons Espíritos, nisso tudo poderoso, fecundai nós vos nosso desejo de aliviá-lo, dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre as suas portas e consolar a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam as provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. Feito de hoje, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em teus lábios e a fé em sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me no coração. Felicíssimo, de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, agora quem quiser continuar com a gente vai fazer a leitura das psicografias. Boa noite a todos. Renata, minha irmã, como é grande a satisfação de estar aqui hoje para conversar com você. Tenho frequentado esta casa e isso fez com que pudesse, no dia de hoje, trazer algumas palavras de conforto. Aqui tenho aprendido muito, minha irmã. O trabalho tem feito com que meus pensamentos e condutas modificassem ao longo desses 6 anos que parti do plano terrestre. Foram anos de construção e luta pessoal. Por isso, hoje, tenho tranquilidade para conversar e confortar todos vocês. A vida, minha irmã, sempre será o trabalho. Não tem como fugir disso. Nenhum ser consegue a construção e a progredir sem o trabalho. Nossas maiores queixas sempre foi sobre o excesso de trabalho e o cansaço extremo. Mas isso é porque ainda não aprendemos o valor do trabalho construtivo. Sempre vemos o lado ruim das coisas e nos deixamos levar pelos excessos da vida, além das atitudes de reclamação, que são as condutas diárias de nossas ações. Feliz aquele que tem e busca o trabalho. Agradeça, minha irmã, pelos diferentes trabalhos que tem a oportunidade de vivenciar. Este trabalho que venho vos falar não é somente o trabalho profissional, mas também o trabalho familiar, doméstico
e nas relações com os outros. Esse é o nosso maior presente de construção. Tudo poderá ser mais fácil para você, minha irmã, se já começar a modificar suas ideias e pensamentos sobre o que tive que aprender quando cheguei aqui. A vida não é para ser fácil, senão não seria necessário retornarmos. Cada pessoa terá o trabalho que é necessário para a sua melhora moral. Não espere tanto tempo para agir. Tive a oportunidade de vir aqui para dizer que sou e estou me modificando. Tive a oportunidade de vir aqui para dizer que sou e estou me tornando outra pessoa a cada dia. Tenho lutado e trabalhado arduamente para isso, porque aprendi que é preciso e importante. Tome atitudes e resolva seus problemas de trabalho neste momento. Não os traga para o lado de cá, como eu fiz. Você terá a oportunidade de se refazer mais facilmente e continuar aprimorando cada vez mais quando estiver por aqui. Saudades, minha pequena, da sua irmã querida, Márcia. Quem conhecer, Renata. Alguém conhece? Renata, desencarnada? Não, a Renata é a pessoa que vai receber, desencarnada é a Márcia. Desencarnada é a Márcia, desculpa. Falei Isso. errado. E o outro é uma mensagem. As escolhas da vida. Como temos caminhado, como temos caminhado a tropeços nas lutas diárias de nossas vidas. Muitos são os desafios que enfrentamos com o suor de nosso trabalho ou com as fraquezas de nossas condutas. Temos, irmãos, nos questionado a todo tempo, buscando explicações para os acontecimentos, sem muitas vezes traçar estratégias para solucionar nossas queixas. Desejamos que as coisas se modifiquem sempre ao nosso favor e que os outros possam aceitar o que determinamos. Qual seria, meus irmãos, a vantagem da reencarnação se não tivéssemos desafios para passarmos e mudanças a realizar? A nossa passagem para a Terra sempre tem motivos, como uma viagem que planejamos. Muitos são os trajetos que desejamos visitar, conhecer e relembrar. No entanto, o retorno é necessário. Assim, a passagem sempre é de ida e volta. E no retorno temos a prestação de contas do que foi realizado durante a nossa viagem. E o retorno para novos caminhos será sempre de acordo com o que aprendemos e realizamos na construção de cada viagem. Temos, sim, escolhas a fazer, e quando permitido, também somos orientados sobre o que poderá ser levado na nossa bagagem ao chegar na nossa nova terra de transformação. Assim, irmãos, preste atenção nas escolhas e condutas realizadas durante esta viagem, para que tenha oportunidade de receber novas passagens a lugares de construção, levando na bagagem o que é essencial e importante para ganhar novas virtudes. Batalhe e trabalhe com a convicção de que valeu a pena o recebimento deste bilhete de viagem. Seja grato por tudo que recebestes e aproveite ao máximo para ser um viajor regenerador. Pense em suas escolhas de vida. Com carinho e atenção para aqueles irmãos que ainda não entenderam o significado deste bilhete de viagem. Caroline Almeida. Muito bom. Boa noite.
Queridos amigos dessa Casa Fraterna, nesse dia que estamos antecedendo o dia de Pentecostes, precisamos meditar nas palavras de Cristo. Este irmão abnegado que quis nos ensinar que, independente da língua falada, o que importa é a mensagem que ele nos deixou. Sabemos que praticá-la muitas vezes não é fácil, pois ainda somos muito imperfeitos. E precisamos nos aprimorar cada vez mais, trabalhando a nossa reforma íntima. Sabemos que o trabalho na Terra os trabalhos na Terra não são fáceis e que muitos obstáculos acontecem até que ocorra a perfeição. Mas a persistência no bem nos traz a esperanças em mundo melhor. Sacrifiquemos nosso conforto para que possamos auxiliar o próximo. Isso é caridade. Quantos dão o que tem em excesso, mas na verdadeira caridade é dar de si, dar o que é seu. Assim conseguiremos aprender o que é a verdadeira felicidade, irmãos, pois muitos de nós não têm o que comer, o que vestir neste frio, nem com quem conversar, não tem nem companhia. Isso faz com que olhemos mais para o próximo e olhemos menos para os nossos problemas. Contudo, não devemos deixar de lado a nossa família, trabalho e estudos. Que Jesus abençoe a todos. Josué. Queridos, quantas vezes não conseguimos auxiliar aqueles que precisam de ajuda? Aqueles que estão ao nosso lado, principalmente, estamos juntos para que possamos aprender uns com os outros e evoluirmos, pois só assim colocaremos em prática aquilo que aprendemos na teoria. Que Jesus abençoe vocês, de um amigo da casa, Arthur. Sabemos, amigos, que as dificuldades são inerentes da espécie humana aqui na Terra, mas elas são terreno fértil para o nosso aprendizado. O aprimoramento moral acontece quando começamos a nos vigiar em pequenas coisas que não damos importância. Pequenos detalhes que trazem o gigantesco trabalho da elevação para superior. Olhar o próximo com carinho faz com que possamos colocar em seu lugar e saber o que realmente está precisando. Porque os julgamentos não são necessários e muito menos auxiliarão os que estão em nossa volta. Sabemos que o nosso misericordioso Pai sempre está à nossa volta nos auxiliando, mas o aprendizado é do ser humano. Não podemos esquecer que todo aprendizado engrandece a alma. Esse aprendizado fica registrado em nós e acessamos eles em outras vidas. Então, não desperdice o tempo de vocês com futilidades e banalidades. Aproveitem para que aprendam cada vez mais. É como estamos evoluindo em nosso espírito. Tudo vem, não ao acaso, mas com profundidade divina. Porque o nosso Pai maior não desampara ninguém. Que Jesus abençoe, meu amigo. Cuidado com os pensamentos de vocês. Estes pensamentos nos sintonizam aos espíritos, benfeitores ou malfeitores. Isso é comum de ocorrer quando nossos sentimentos estão confusos, estão nublados. Quando cuidamos dos pensamentos, estes pensamentos vêm com mais clareza e as coisas boas acontecem.
Quando não cuidamos de nossos pensamentos, aquilo que nos atrapalha espiritualmente sempre nos ronda. Contudo, o amparo divino sempre vem para nos fortalecer. Basta que fiquemos atentos com seus sinais. Sempre estamos amparados, nas muitas das vezes preferimos largar as boas intuições para nos ligar aos prazeres mundanos, aos prazeres da terra. Não é fácil fazer a mudança destes pensamentos inicialmente, mas com o tempo isso fica normal em nossa conduta, vira um hábito. Então, vigiar e orar é uma necessidade constante. Saberemos lidar com nossos pensamentos, saberemos lidar com nossos pensamentos com o tempo, e não do dia para a noite. Mas precisamos mudar agora, porque colhemos os frutos futuramente. Que Jesus abençoe a todos vocês, de um amigo Firmino. Creio que todos estamos procurando procurando ajuda para ser uma pessoa melhor. Mas não existe mágica. Isso depende só de nós, de dentro para fora. Como ser auxiliado se não auxiliamos a nós mesmos? Como receber cuidados se às vezes não cuidamos nem do nosso corpo com uma boa alimentação? Colocamos para dentro diariamente notícias desastrosas. Como cuidar se muitas vezes não fazemos o básico, que é beber água? Meus irmãos, ainda buscamos reclamando que a nossa saúde não está boa. E cadê o Pai maior? Esse é o questionamento, né? Temos que despertar que cada um é responsável pela vida que tem. Como podemos reclamar que a vida está ruim, sendo que às vezes nos falta apenas organizar para que possamos fazer nossas tarefas? Cuidado, irmãos, com as reclamações. Elas nos dizem mais sobre nós do que os nossos atos. Como podemos ter boa saúde se reclamamos de ter que ir ao médico? Cuidado é a palavra que devemos usar e, principalmente, para nós refletirmos. Muitas vezes, as soluções estão em nossas próprias mãos. Que Jesus abençoe a todos vocês. Cuidado, de um amigo da casa. A gente quer a cura, mas não quer fazer por merecer a cura, né? Quer a cura da doença, mas não quer tomar o remédio. Pessoal, por hoje então é isso. A gente agradece cada um de vocês pela presença aqui. Que Jesus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus. E a gente se vê semana que vem. Obrigada, gente.